Então eu digo assim, por exemplo, eu não sei por que que as pessoas ainda fazem tanta defesa do beber social. É normal, Rodrigo, não, que fanatismo, isso é fanatismo. Uma cervejinha, um vinhozinho, Jesus bebeu vinho, né? Eu falo assim, olha, em primeiro lugar, que a gente tem que entender o que que é o vinho na Bíblia, e em segundo lugar, qual que era a disposição da época, e em terceiro, assim, nem a Sociedade Médica de Cardiologia, que reconhece que um pouco de vinho é bom para o coração, recomenda aquela tacinha de vinho. Quem recomenda são as pessoas que gostam. Porque sabe de vários malefícios que vêm daquilo. Não, mas eu só bebo socialmente, tá? Mas o seu filho... Você sabe que muitos alcoólatras são filhos de pais que bebiam socialmente? Então, ainda que eu consiga beber socialmente, ainda que eu beba só na minha casa, que eu não fique embriagado, eu só tomo um vinhozinho no domingo com a família, ainda que eu beba socialmente. Mas o meu filho está crescendo sabendo que aquilo é normal. E quem me garante que o meu filho vai conseguir beber socialmente? Então, eu repito a máxima. Muitos alcoólatras são filhos de pais que bebiam socialmente. Muitos acidentes de trânsito dão por alguém que bebeu socialmente e pegou o volante dizendo que sabia o que estava fazendo. Muitas brigas, muitas desinteligências. Fora os malefícios que o álcool causa no corpo, que tem artigo científico que dá para fazer uma pilha desse tamanho. Então, assim, é essa hora que eu fico pensando assim, peraí, o pessoal que briga tanto pela ciência, que briga tanto pela academia que eu falo acadêmica, né? Pelos artigos científicos, parecem medievais no estilo de vida deles que não corresponde com aquilo que a própria ciência diz. Quando eu vejo um médico fumando, eu falo, como? Como, né? Um cardiologista, imagina. Um cardiologista fumando. Tem pé na cabeça. Sabe, como falei, assim, eu não quero ser arrogante aqui, Jota, de maneira nenhuma. Nem falar que o meu estilo é melhor do que eu. Acabei de falar. Eu até fico feliz por prevenir que você pode me ver tomando um cafezinho, uma coca, que isso não é incoerência, porque ninguém vai pensar assim, o Rodrigo tá se achando o perfeitão. Não. Sim. Eu nem sou o melhor adventista para você entrevistar em termos de saúde, porque eu deveria cumprir melhor algumas coisas que a minha igreja ensina. Eu não sou um modelo, não. Confesso que eu não sou um modelo. Tem muita coisa que eu quero melhorar. Mas eu, pelo menos, estou procurando levar a sério essa questão que o corpo é templo do Espírito Santo. E as pessoas deveriam levar melhor a sério, sabe? Não é só para ficar bombado, ter um corpo bonito, ir pra praia, as mulheres, pro cara ficar olhando pro seu traseiro. Não é porque você é templo do Espírito Santo. Não é uma questão de narcisismo. Hoje, muita gente está procurando o esporte pelo motivo errado. É por narcisismo. Não por saúde. Não por saúde, é narcisismo. Ô, Rodrigo, mas a questão do vinho, por exemplo, eu escuto. Eu também não bebo, né? E eu escuto muita gente falar. O que é muita gente, né? Deixa eu... É o acadêmico assim. A estatística diz que foram... O que é muita gente, né? Vamos lá, o que é muita gente? Algumas dezenas de pessoas do meu ciclo de amizade que são pessoas que bebem vinho socialmente, que são temente a Deus, que são cristãos, e eles falam, pô, mas o vinho tá na Bíblia, Jesus bebia vinho. Vai um pouco mais fundo nessa questão do conceito do vinho na Bíblia, e por que onde que é, minha pergunta é assim, onde que é que a turma usa isso como muleta para justificar alguma coisa que uma conduta delas, e onde que isso realmente tem fundamento na Bíblia? Ok. A questão da muleta eu fico te devendo responder porque é muito subjetivo. Tá bom. Aí entra naquela parte que eu falei assim, eu não sei o que tá no coração da pessoa. Também tenho que ser honesto academicamente em dizer para você que você pode trazer uma dúzia de teólogos aqui, gabaritados com doutorado em teologia, doutorado em Bíblia, que vão falar que Jesus bebia vinho, era o vinho alcoolizado. Eu tenho que ter essa honestidade acadêmica com você. Tá bom. E você vai ter uma outra dúzia de teólogos igualmente gabaritados que vão concordar comigo, vão falar assim, não, Jesus não bebia vinho alcoolizado. Essa é a tua linha. Essa é a minha linha. Mas não bebia vinho alcoolizado. Então eu tenho que apresentar essa linha, mas com esta franqueza em dizer que você tem especialistas dos dois lados. Eu vou falar desse lado de cá. O vinho, quando ele é usado de maneira... Porque veja bem, vamos começar pela problemática. Acho que é melhor começar por aqui. O vinho dá uma vez por ano. Okay. Eu não sei se hoje, com essas tecnologias,
que tem fruta que dá o ano inteiro, né? Hoje eu não sei. Eu não sei como é que são as vinícolas hoje. Mas no passado arqueológico, quando não tinha todo o mecanismo de hoje, a uva só dá uma vez por ano. E se eu não me engano, não sei se é no mês de setembro que dá lá no hemisfério norte. Então, como o vinho só dá uma vez por ano, você não tem, sem refrigerador, como ter vinho, suco de uva, não alcoolizado o ano todo. Ok. Porque ele é o mosto, o vinho não alcoolizado, quando você tirou da uva. Depois ele vai alcoolizando, tá certo? Eu achava, tá vendo, a minha limitação, eu achava que vinho necessariamente deveria ter álcool. Não, no português sim. No português sim, porque nós chamamos de vinho só bebida alcoólica, e a gente chama de suco de uva. Pois é. Mas só que no hebraico, a mesma palavra usada para um é usada para outro. Ain. Ain em Ou seja, hebraico. suco de uva é ain vinho. É vinho. Não O sabia ain, disso. tanto é que no livro de Isaías fala o seguinte: dê vinho para os recém-nascidos. Aham. E é ain. Mas não vai dar vinho, álcool para criança. Para criança. A bem da verdade, existe uma segunda palavra em hebraico, tirosh, que significa apenas suco de uva. Tá. Suco de uva. Mas tem o ain que é o contexto. É igual falar manga. O que é manga? Depende. Pode ser uma fruta ou pode ser uma peça de roupa. Tá bom, entendi. Você tá entendendo? Entendi. Pode ser a manga da camisa ou a fruta. Entendi. Só a palavra manga, ela não me diz nada. Entendi. Porque você pode estar falando de uma coisa ou de outra. Então, só a palavra ain, vinho, não significa muito. Em grego, você tem oinos, que também é um sentido duplo. Ela pode significar tanto o suco da uva como... Não existe a palavra suco. Hoje você tem, em hebraico moderno, você tem mitz tapuzim, suco de laranja. Tá bom. Mitz é suco, em hebraico moderno. Mas não existe mitz na Bíblia. Suco. Entendi. Você entendeu? Você tem é o vinho. Então, como é que eles faziam? Eles preparavam o vinho e eles tinham técnicas, não só em Israel, a gente tem isso mapeado também entre outros povos, de ter tanto o vinho alcoólico como o vinho não alcoólico durante o ano todo. Tá. Era o vinho não alcoólico, por exemplo, que era dado às crianças. Ok. O vinho alcoólico, ele sim, era praticado, muita gente bebia e tudo mais, mas ele não era bem-vindo, por exemplo, no mundo romano. Por incrível que pareça, há muitos textos, especialmente dos epicureus, dos estoicos, nossa, vai ler Marco Aurélio, que descem o sarrafo na bebida alcoólica, no vinho alcoolizado. E eles falam que esse vinho alcoólico, ele traz malefícios para a sociedade terríveis. Terríveis. E só tem uma coisa que todo mundo usava, duas coisas que eles usavam esse vinho altamente alcoolizado. Ou você usa esse vinho para funções medicinais, por exemplo, a pessoa precisava de alguma coisa, você dava um vinho altamente alcoolizado para ele, até o vinagre, se fosse o caso, para servir de morfina, Tá bom. que aquilo te anestesiava. Então assim que eles operavam as pessoas, por exemplo, que até trepanação era feita no Egito Antigo, então você dava aquele vinho, você usava aquele vinho também para esterilizar machucado. Ele era bom. Na parábola do bom samaritano, Jesus fala que o camarada que ajudou o outro que estava ferido lá, colocou na ferida dele óleo e vinho. Tá. E você usava também, num segundo momento, para purificar a água. Eles não tinham filtro, mas já tinham a noção que a água contaminada poderia matar. Então, como é que eles purificavam a água? Colocando um pouquinho de vinho. O vinho purificava a água. E tinha uma dose, era 10, era 1 para 10. Tá. 1 para 10. 10 de água, 1 de vinho. Até nós temos mesas, por exemplo, que já foram encontradas, que você tem os jarros de água e você tinha um pouquinho de vinho assim em cima, que ele colocava, misturava, ou no copo, misturava e bebia. Tá. Paulo até recomendou para Timóteo assim: Timóteo, você está com fortes dores estomacais, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Tá. Aí muita gente fala: tá vendo? Paulo recomendou Timóteo a tomar vinho. Gente, é porque Timóteo estava tomando a água pura. Paulo falou o seguinte: põe um pouquinho de vinho na água para esterilizar essa água por causa dos seus problemas estomacais. Tá. Nenhum médico até hoje lançou qualquer artigo falando que vinho ajuda para problemas estomacais. Os benefícios do vinho são outros, problema estomacal nenhum. Então Paulo não estava recomendando vinho para curar o problema do estômago dele. Era o problema da água. E tem muitos, Plutarco, tem muitos autores da antiguidade que eu poderia usar aqui, tanto gregos quanto romanos. No caso específico dos judeus, havia o consumo de vinho, sim, durante a história de Israel. Mesmo antes, se eu pegar Noé plantou uma vinha, se embriagou com o vinho,
e ficou pelado dentro de casa dançando. É lógico que aquele vinho que ele tomou era alcoólico, porque ele ficou doidão. Tá certo? A Bíblia fala também de Nadab e Abiú, que eram dois filhos promíscuos que ficavam enchendo a cara de vinho e tudo mais. Quando Sansão teve o voto de Nazireu, Deus falou assim, ó, você não pode nem olhar para o vinho, nem para derivados da uva. Então havia a prática de vinho, de uso de vinho alcoólico na história de Israel. Agora, isso que Deus tolerou, mas Deus dava regras. Vocês não devem fazer isso. Por exemplo, lá no Novo Testamento fala que o homem que deveria cuidar da igreja não poderia ser dado ao vinho. Está em Timóteo. O líder da igreja não pode ser dado ao vinho. E nas reuniões, e nós vemos a situação de Jesus com o vinho em três situações. A primeira, em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. A segunda, quando os acusadores de Jesus falam o seguinte, ele é beberrão, ele bebe vinho. Jesus falou o seguinte, engraçado, veio João Batista que jejuava, vocês falavam que ele tinha um demônio. Vem o filho do homem que bebe vinho, vocês falam que ele... E a terceira é na Santa Ceia, quando Jesus abençoa o vinho e o pão. Vamos analisar cada uma delas. No milagre de Caná da Galileia, as pessoas já tinham bebido a festa toda. Porque quem defende o uso do vinho na Bíblia fala, Deus condena a embriaguez, não a moderação. O argumento é esse. Mesmo esse grupo aqui que acha que pode se beber o vinho alcoolizado, ele fala o seguinte, desde que eu beba de maneira moderada, Deus não me condena. Ele condena a embriaguez. Aí tudo bem. Se assim Jesus transformou água em vinho no final da festa, quando todo mundo já tinha bebido vinho a festa toda. Certo. Então eles já tinham bebido vinho. Jesus vai dar mais vinho para eles? Onde é que está a moderação? Certo. Onde é que está a moderação? Se Jesus transformou a água em vinho alcoólico, Jesus deu mais álcool para quem já tinha bebido a festa toda. Certo. Não tem moderação nenhuma nisso. Esse é o primeiro ponto. Com relação à Santa Ceia, Jesus não iria usar na Pêssar, que a Santa Ceia coincidiu com a Pêssar, que é a Páscoa. Na Páscoa você não podia usar nenhum alimento com fermento. O pão não podia ser fermentado, tinha que tirar o fermento da casa, e o vinho também não poderia ser fermentado. Tinha que ser o mosto, tanto é que nos manuscritos do Mar Morto, nós encontramos toda a lei de Israel falando que o sacerdote deveria tomar o mosto. O mosto é o vinho não fermentado, o vinho não alcoólico. Então Jesus não faz sentido Jesus transformar aquilo em vinho alcoolizado, porque ele estaria quebrando a própria regra ali, que era um pão sem fermento e vinho sem fermento. Um outro detalhe aqui, agora fora da Bíblia. Eu respeito, como eu falei, pessoas que bebem, e até os que bebem moderadamente, e acredito que na prática tem muita pessoa que ele bebe de maneira moderada. Sim. O meu sogro bebe, mas bebe de maneira moderada. Todo final de semana ele gosta da cervejinha dele lá, colocar o caipira dele e escutar. Eu nunca vi, e nem da minha esposa contar, nem depois que eu entrei pra família, meu sogro bêbado, caído na rua, ou chegando em casa, não, ele bebe a cervejinha dele, ele para na cerveja ali, só cerveja. Então eu acredito que há muitas pessoas assim, e também quero acentuar mais uma coisa, eu dei o exemplo da minha própria família. Eu acredito que há pessoas boas, eu não meço o caráter da pessoa pelo fato dela beber ou não beber. Tá certo? Tem pessoas que bebem e têm um caráter melhor do que muito, muito abstêmio. Certo. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai dela. Então, o que acontece? Só que eu faço perguntas a essas pessoas. O que pode acontecer com o seu jeito moderado de beber? Aí eu vou agora devolver a pergunta para aqueles que acham que eu posso beber vinho porque a Bíblia fala do vinho. Sim. Por que eu posso beber o vinho e não o uísque? O princípio é o mesmo. Se eu posso beber o vinho, eu posso beber o uísque. Ah, não, mas não, é só beber moderadamente. Se eu posso beber o vinho e eu posso beber o uísque, eu posso beber a cachaça. Porque muitos evangélicos hoje defendem eu beber o vinho. O vinho, tá, mas se eu posso beber o vinho, eu posso beber a cachaça. Se eu posso beber a cachaça, eu posso beber o rum. Moderado. Se eu posso beber o rum, eu posso beber a tequila. Ou aquela outra russa lá que eu esqueci, a vodka. Qual o problema? E se eu posso beber tudo isso, eu posso fumar. Eu fumo moderadamente.
E eu nunca conheço os evangélicos que defendem o uso do vinho, defendendo o uso do cigarro. Se eu puder fumar moderadamente, um cigarrinho ou outro e tudo, não tô fazendo mal a ninguém, só distrai. Você pode criar toda uma filosofia pro hábito de fumar. E pode fazer toda uma filosofia também pro hábito de fumar. Marihuana. Você sabe que muita gente também defende a liberação das drogas e do uso da maconha e tudo, que ela acalma, ela amplia os seus horizontes e tudo mais e tal. Ou seja, quando você abre uma fissura, toma cuidado, porque você pensa que você só está abrindo aquela gretinha ali, mas se você bater, aquela fissura que você está abrindo, ela vai se expandindo e você lá na frente não consegue mais pegar as pontas. Então, de maneira muito humilde, a única coisa que eu coloco para o pessoal de casa pensar nos usos e costumes do que você come, do que você bebe, é quais as consequências disso. Não só para você, mas para os outros. E falo, vamos ser científicos, vamos ser acadêmicos. O que a medicina hoje fala do hábito de beber e fumar? Esquece a ideia de que Jesus bebeu vinho. Vamos falar de ciência agora. Aí não tem nem o que discutir. Você entendeu? O que a ciência fala do consumo de carne gordurosa? Não tem nem o que discutir. Exatamente, esse que é o ponto. Não tem nem... E a turma sabe, né? Vocês sabem, né, pessoal? Não tem nem o que diz... Curte, eu não bebo, eu não fumo, eu não como comida com glúten, eu tenho intolerância a glúten, eu descobri isso há 5 anos. Lactose também não. Não como comida muito gordurosa. Tenho controle. Onde que tá minha métrica, né? Eu observo o meu peso. Então, ano após ano, eu mantenho o meu peso corporal. Eu tenho 44 anos, então eu me olho no espelho e falo, poxa, eu fui um atleta de alta performance, eu tinha 88 quilos, pô, hoje eu tenho 96 quilos. Caramba, legal, eu só ganhei mais 6 quilos, é pouco. Tá dentro do... Tô dentro ali, né? Tô ali, pô, até um tempo atrás tava com 92, então não... E aí ano passado tava com quantos quilos? O mesmo. Ano retrasado, o mesmo. Eu não mudo muito. Então, isso pra mim é uma métrica muito importante. Faço exercício físico, cuido bem da minha massa muscular, porque massa muscular, saúde, envelhecimento tem tudo a ver, tem relação total. Eu sei que você não toma café, mas eu vou tomar um cafezinho agora. Vou tomar. Falando nisso, até uma coisa importante. Dá um cafezinho pra mim. A gente não pode. É uma coisa muito clara para todo mundo que quiser seguir uma reforma de saúde. Você não pode se sentir superior por causa daquilo. Porque senão você vai ser um chato. Ninguém vai aguentar comer com você. Eu convivo com a turma que toma o seu vinhozinho e, cara, tá tudo lá na boa. Porque tem gente assim. Eu tenho um amigo, o pastor Luiz Saião, ele é batista. E ele fala uma frase que eu tomo a licença para repetir, porque eu achei muito interessante, eu vou plagiá-lo aqui. Vou citá-lo. Plagiar, não citá-lo. Lá no Oriente Médio, nos países árabes, você tem os sunitas e os xiitas dentro do islamismo. E aqui no cristianismo você tem os xaatos. Então tem os xiitas e os xaatos. Eu não posso ser um xaato. Então tem muita gente também que faz dessas regras de saúde quase que um fanatismo. Sim. É muito delicado o que eu vou dizer aqui, porque ao mesmo tempo que eu sigo isso por um princípio religioso, vai parecer contraditório o que eu falar, mas é um paradoxo, não uma contradição. Certo. Ao mesmo tempo que eu sigo essas regras de saúde por um princípio religioso, eu não posso fazer disso a minha religião. A Bíblia fala que somos justificados pela fé, não justificados pela soja ou pelo tofu. Muito bom. Então tem uma diferença. Eu lembro de um casal amigo meu, por exemplo, que recebeu até um adventista na casa deles lá. E esse adventista era todo vegano e não sei mais o que e tudo, mas tudo bem. Mas era o chato. Era o chato. Aí ele chegou lá e o casal, como foi recebê-lo para jantar, já ficou toda preocupada. O que ia fazer e tudo e tal. E ela já consultou, pesquisou, fez aquele banquete todo vegano para ele e tudo. O camarada sentou à mesa. E pior que o camarada tava com peso acima da média. Você vê que ele tava... Sim. E começou a dar uma aula para eles. Olha, esse alimento aqui não combina com esse. Esse aqui você tinha que ter feito em tal temperatura e não nesse. E esse cara olhando pra cá assim, ele pôs defeito em tudo. Comeu só a salada.
Chato pra E foi caramba. embora. Você é chato. O rapaz falou assim: esse caramba. camarada nunca. O cara ficou bravo, porque ele viu o esforço da esposa, preparando tudo. Então, quer Muito dizer, é enjoativo isso. Então a gente tem que ser de tal maneira que, mesmo que o outro não siga aquilo, ele te respeita. Eu tenho uma experiência para contar que me emociona muito. Quando eu fiz meu doutorado na Igreja Católica, eu ficava no mosteiro lá no Ipiranga. Uhum. Então, se alguém que conhece aí Nossa Senhora de Sion, Notre-Dame de Sion, que eles vieram da França, e lá tinha o padre Donizete, e eu lembro muito deles com muito carinho e tudo mais, e vários outros ali que eu tenho... E eu chegava lá, eu hospedava com eles ali, e eles nunca cobraram um tostão pra eu ficar com eles lá. Sim. Nunca. Era uma casa bonita, que eu não sei se até hoje eles funcionam lá, o convento deles, convento de Sion, mas é atrás do Museu do Ipiranga. Uma casa grande, bonita que eles têm, que foi doada, então tem vários quartos, é uma mansão mesmo, mas aí foi transformada em convento. E tinha o meu quartinho lá, cada um tinha o seu quartinho e tal, os estudantes de teologia lá, seminaristas católicos, e eu também fazendo doutorado. E eu chegava lá no domingo à noite, tava todo mundo na sala assistindo Fantástico, e eu já ia esquentar minha comida, no micro-ondas, tá aí o pessoal vê que eu não sou fanático, comida esquentada em micro-ondas não é a melhor coisa, Ok. mas também se eu fosse um fanático, eu esquentava minha comida no micro-ondas ali e ia comer. Mas um belo dia, o padre saiu lá de dentro, tomou o prato da minha mão, Rodrigo, desculpa, me perdoe, tirou o prato da minha mão, me desculpa, eu vou fazer um omelete pra você, me perdoe mesmo, nossa, você chegou a comer? Eu falei, não, eu vou fazer um omelete pra você. Eu falei, o que foi, padre? Ele falou assim, não, é porque a gente esqueceu que você vinha hoje e a empregada fez o feijão com toicinho. Sim. Olha que interessante. Era um padre católico, não era adventista do sétimo dia, ele não tinha obrigação nenhuma, não era um hotel ali, era um convento, tá, da Notre-Dame de Sion. Era um convento, ele não tinha obrigação nenhuma de me ter ali, ainda mais sem pagar nada. E ele teve eu queria até usar uma palavra bonita aqui, a sensibilidade, mas a sensibilidade é uma palavra pequena ainda para descrever o gesto. Eu vou usá-la na ausência de outra. Ele teve a finese, a sensibilidade, a humanidade de respeitar a minha fé. Sim. E fez um omelete para mim gostoso, eu comi o omelete. E não deixou comer a outra porque tinha toicinho. Eu acho que se eu colocasse a coisa de maneira chata, eu nem teria terminado o meu doutorado ainda vivendo com eles ali. Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Que você siga, mas que você não seja o chato, nem fanático. Porque haverá situações que você vai quebrar. Eu falei, pode ser, escreve aí. Porque muita gente me reconhece em todo lugar. Pode ser que um dia você vai me ver dentro de um fast food. Tá bom? Aí, lá no J você falou que... não vem ser chato aí, não venha com essa. Não você vem tá com entendendo? essa. Agora, se você me vê um dia tomando uma pinga, aí realmente eu tô sendo incoerente, porque tá dentro daquele Aí você pode ser chato. elemento que eu não posso negociar. Quer dar uma aguinha pra ele, é isso? Aí eu vou aceitar. Uma aguinha. Obrigado.